Esse aqui é o meu giro de mercado, onde eu vou trazer para vocês os comentários sobre as principais notícias que podem impactar a economia e o mercado financeiro. E, claro, o seu bolso. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui vamos entender o que está acontecendo agora no mercado. Começando aqui com o Banco Itaú, Itub4. A empresa reportou resultados excepcionais. O retorno sobre o patrimônio líquido, que é o indicador ROI, apresentou ali uma subida para 22,7%. Pessoal, o ROI do Itaú estava na casa dos 20, subiu para 22,7%. Esse tipo de retorno é algo muito próximo de banco digital que já está apresentando lucro, ou banco sem agências. É realmente impressionante como o Itaú é eficiente. Eu não tenho Itaú em carteira, mas eu confesso que é um banco que você percebe simplesmente pelo gráfico dos últimos 10 anos. Você praticamente não tem retornos negativos, com exceção desse momento aqui, mas esse momento você sabe o que aconteceu. Foi um momento pandêmico. Afora isso, o gráfico já denota pra gente que é o tipo de ação buy and hold mesmo, não aquela ação que você pensa vender em algum momento, porque afinal de contas, vamos pegar aqui qual foi o retorno nos últimos 10 anos, 536%. Pessoal, a taxa equivalente ao ano foi de 20,32% ao ano. Você tem noção que ao investir simplesmente em Itaú, mesmo com dividend yield que não foi tão elevado, você ganhou 20% ao ano? E olha só a eficiência de mercado. É um banco que tem um ROI hoje próximo de 20%. Olha só o ROI aqui do Itaú, praticamente não oscila, portanto, não há dúvida nenhuma que entre os bancões é o melhor que existe na bolsa. O problema é que nunca está super barato. Por quê? Porque empresa que não dá problema raramente fica muito barata. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas confesso para você que eu só não tenho Itaú porque eu ainda não consegui pegar num preço top, mas é aquilo. VEG eu acabei comprando com múltiplo alto mesmo, porque não tinha jeito. Mas Itaú seria uma outra exceção que eventualmente eu teria na carteira. E deve pagar um dividendo extraordinário por conta desse resultado excepcional. Olha só a notícia: Itaú deve ter dividendo extraordinário. Isso já é certo que vai acontecer em 2025. A única questão é o tamanho do dividendo. Então eles só estão olhando para o valor, mas vai ter. E vai ser um dividendo da ordem de 11 bilhões de reais acima do ano de 2023. Vai ser um dividendo enorme. Não à toa que as ações estão subindo muito bem, 2,83 na presente data, mas cuidado, não compre nesses momentos de euforia. Aqui fica bem clara a ideia do efeito clientela das ações mais maduras de dividendos. Como assim, Luan? Ora, essas ações maduras, que costumam ter uma boa remuneração de dividendo, elas são vistas como verdadeiros produtos, e esses produtos servem de consumo para sua clientela, que são os investidores. Quando esse produto está distribuindo bastante provento, a clientela corre comprar e a ação sobe. Por isso que o Barsi e o pessoal do AGF desenvolveu o mapa do dividendo inteligente, para evitar comprar nesses momentos. E por outro lado, quando os dividendos são minguados, essas ações caem, porque agora o cliente está se afastando. Então cuidado com isso. E ainda sobre o Itaú, o CEO do Itaú, ele está ali preocupado com a vitória do Trump. Por quê? Não por uma questão meramente política, mas por conta do dólar. É que o Trump, ele já declarou que vai ter uma política mais protecionista na economia norte-americana. O que isso quer dizer? Basicamente, foco na produção nacional e tarifação pesada de produtos importados, principalmente os produtos chineses. Olha só a promessa de campanha do Trump. Ele quer tarifar em 60% os produtos chineses, 25% os mexicanos e 10% os produtos de outros países. Então a tarifação é quase certa nesse governo. E como ele tem chance real de vitória, isso está gerando um rebuliço no mercado. Porque o que acontece é o seguinte: se você tem um foco em produtos nacionais, isso pode gerar inflação. E gerando inflação, você vai precisar aumentar a sua taxa básica de juro, que acaba remunerando seus títulos públicos, as Treasury Bonds, ou as Treasuries americanas. E esses títulos públicos com altas taxas de remuneração atraem capital do mundo todo. O dólar é muito demandado e fica ainda mais demandado. Em virtude disso, os emergentes sofrem com a alta do dólar frente ao real. E aí, o Brasil, caso você não saiba, é um país emergente que vem sofrendo muito
com a alta do dólar frente ao real nesse ano. E isso pode piorar ainda mais, fazendo com que a gente tenha que subir ainda mais a nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, que já deve subir agora e na última reunião desse ano, fechando o ano com 11,75% ao ano, podendo subir inclusive no ano que vem, apesar do Gabriel Galípolo assumir o mandato de presidente do Banco Central. Saiba o seguinte, pessoal, se o dólar eventualmente subir por conta das políticas protecionistas do Trump, não haverá como, mesmo que o Gabriel Galípolo queira, cortar na marra juro brasileiro, isso não existe. Pessoal, você precisa entender o seguinte, que em havendo uma redução da taxa Selic sem amparo técnico, isso vai gerar consequências graves na nossa economia. Primeiro que a inflação vai acabar subindo ainda mais, assim como o dólar. A taxa Selic serve para conter o avanço do dólar e da inflação, porque se você tem uma taxa Selic alta, isso faz com que o dólar seja contido na medida em que dólares acabam voltando para o Brasil e comprando títulos públicos brasileiros. Não bastasse isso, se o título público não está remunerando devidamente, o governo, que tem como uma das principais fontes de arrecadação o endividamento público através de títulos públicos, o governo vai ter déficit, porque não vai ter o volume necessário entrando para financiar as contas públicas. E aí você pode ter um cenário absurdo de impressão de reais. Então entenda que não é bem assim, não é fácil na canetada. Na verdade, seria algo bizarro. Então não me preocupo efetivamente com isso. O que eu me preocupo é com o avanço do dólar frente ao real. E é por isso que você precisa ter uma parcela dos seus investimentos no exterior. Se você ainda não fez isso e não sabe como, eu te convido a conhecer o meu serviço de consultoria financeira, onde eu monto o seu portfólio e o acompanho de perto comigo mesmo, pensando nas mais diversas classes de ativos. Não restrita a apenas uma ou outra. É só clicar no botão aqui embaixo para a gente ter uma conversa. E nesse cenário temos o Bitcoin, que segue ali próximo dos 70 mil dólares, em reais já bateu máxima histórica e agora bateu máxima histórica de 100 trilhões de hash rate ali na rede. Isso significa o quê? Que a rede se tornou mais complexa e mais segura, havendo alta competição entre mineradores que validam as transações. Isso só reforça que o Bitcoin se tornou um ativo muito importante no mundo inteiro e agora não é mais uma mera especulação, como alguns acabam ainda pensando. E eu, felizmente, tenho a consciência tranquila de ter comentado sobre o Bitcoin aqui no canal já há algum tempo, enquanto estava abaixo dos 60 mil dólares, e falando, estou comprando, estou acumulando, e sempre com a cautela de dizer, olha, não é para ter uma altíssima exposição em Bitcoin, apesar de eu, com meu patrimônio pessoal, ter acumulado um volume expressivo, mas o que eu faço com o meu dinheiro não é exemplo para ninguém. Inclusive na consultoria, eu abandono completamente o que eu faço com o meu dinheiro e me coloco no lugar do investidor atendido. É assim que deve ser. E, indo aqui para o Brasil, temos ali o quê? Uma necessidade de aprovação nesse ano da regulamentação da reforma tributária. Felizmente, foi retirado de pauta pelo Congresso temas que iriam prejudicar o investidor brasileiro, que seria a tributação via ITCMD nas previdências privadas, especialmente o VGBL, e também o ITCMD sobre distribuição desproporcional de dividendos, de lucros e dividendos. Algo que seria um grande absurdo, mas quase que avançou aqui, pessoal. Então agora fica mais fácil da reforma tributária, sua regulamentação, ser sancionada nesse ano. Mas é uma reforma tributária que, convenhamos, não vai reduzir impostos de maneira nenhuma, tampouco vai simplificar, essa que é a grande verdade. Teremos um dos IVAs mais altos do mundo. Então, na prática, pessoal, não se iluda com isso aqui. Se realmente isso aqui estivesse gerando uma boa reputação para o Brasil no mundo, não estaríamos com uma bolsa aí estagnada já há anos, com dólar quase nos R$6 e com títulos públicos descontrolados em termos de taxa. E como eu falei para vocês, Selic a 11,25. Eu fui um dos primeiros a falar, inclusive aqui no YouTube, que haveria uma nova alta da Selic. Agora a alta vai se estendendo. O Boletim Focus já prevê mais uma alta de 0,5% e é o que deve acontecer. E para o ano que vem, de novo, não pense que haverá cortada de juros na canetada. Isso não vai acontecer muito, mas muito provavelmente, pessoal. Se acontecer, vai ser um desastre para o próprio governo. Então não caia no discurso populista de que o Roberto Campos Neto está ali sabotando o
governo, porque ele é bolsonarista. Da mesma forma que tem esse tipo de conspiração, é um pouquinho conspiração a gente pensar que vai ter corte de juros na canetada. Eu realmente não acredito nisso. E aí, a verdade será revelada no ano que vem, né? E hoje, como estão aqui os títulos públicos? Você consulta no site do Tesouro Direto. A gente tem pré-fixado 2031 rendendo 13,08, mas aí você tem que descontar imposto de renda, que é de 15% após o segundo ano, e também o 0,2% ao ano, que é a taxa de custódia que a B3 cobra quando você tem mais de 10 mil reais investidos em títulos públicos federais. O IPCA+, em quase 7, pessoal, 7. Isso aqui foi ocasião de governo Dilma. Meus amigos, imagina um IPCA 6% que o mercado já está precificando na prática, mais 7%, você tem 13% na NTN-B principal. Isso é loucura demais, pessoal. O endividamento público vai disparar se isso acontecer. Doideira demais. O governo precisa tomar uma medida concreta para conter gasto público. Não tem mais opção agora. Não é mais questão de direita ou esquerda. Isso aqui é um cenário beirando a gravidade. Ainda sobre o Banco Central, tivemos ali o lançamento de uma nova modalidade do Pix, por aproximação, a partir ali da carteira digital do Google. Por meio desse sistema, os consumidores vão poder realizar pagamentos com o celular, como a gente faz no cartão, usando o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Então, basicamente, por meio aqui da carteira digital do Google, a gente vai poder com o nosso celular ali e fazer pagamentos instantâneos por aproximação, assim como a gente já faz com cartão virtual. Bacana, mais um avanço tecnológico aí, mas nem sempre o avanço tecnológico é super bem-vindo. Eu falei com vocês aqui já sobre o Drex. Ano que vem ele vai estar presente nas nossas vidas, talvez não de uma maneira tão rápida, mas vai começar a ingressar aqui no Brasil. E toma cuidado também para não ficar aplaudindo qualquer tipo de avanço tecnológico. Eu costumo dizer, o avanço tecnológico, as novas ferramentas que surgem na humanidade, elas em si podem ser benéficas. E a verdade é que elas são neutras em si. Acontece que os seres humanos podem utilizar essas ferramentas ou esses avanços para o mal. Por conta disso, a gente precisa estar atento quanto aos usuários dessas ferramentas. E falando de Drex, a gente está falando do Banco Central e do próprio Estado brasileiro. Você confia a sua liberdade, a sua privacidade ao Estado brasileiro? Esse é o grande questionamento. Por isso, também a ideia do Bitcoin. O Bitcoin não é simplesmente um ativo que não gera fluxo de caixa. Ele é justamente a ideia de soberania e plenitude do seu dinheiro e da sua privacidade. Mas isso aqui é tema para um outro vídeo. E aí eu quero tratar aqui com vocês também o seguinte, o C6 Bank ali está oferecendo CDBs de 14% ao ano. Mas detalhe, pessoal, existe uma pegadinha nesse 14% ao ano, que é justamente o seguinte, você encontra a LCI e a LCA te pagando ali 11,5% ao ano e já sendo o equivalente a 14% no CDB. Uma LCI ou uma LCA de 12% ao ano já passa de um CDB de 14% ao ano. Então fica se vendendo essa ideia, nossa, 14% ao ano. Primeiro que provavelmente está correndo um risco de crédito alto. Segundo que a LCI e LCA, sem imposto de renda, pagando 11,5 a 12, já é o equivalente ao que você vai receber efetivamente na sua conta com CDB de 14. Então não fica caindo nessa pegadinha também não, tô aqui para desmistificar isso aqui, que um CDB mesmo, para compensar a substituição da isenção do imposto de renda, tem que pagar 14,5, 15, pessoal. E aí, 14,5, 15, você vai estar correndo um risco de crédito bem elevado. E aí você tem 11,5, 12 em LCI e LCA de bancos mais seguros. Cuidado com a pegadinha, fica atento ao escolher renda fixa, apesar do FGC. E aí a gente chega aqui em mais uma pirâmide. Quiçá, talvez seja uma nova empresa só constituída pela Bifund para poder enganar a galera. É o WinFund, oferecendo 12,75% ao dia. Eu já falei que isso aqui é bizarro. Colocando menos de R$1.000 em um ano, você se torna quase bilionário. Pessoal, faz sentido isso? Em poucos anos você tem o PIB de um país. Não viaja, pessoal. Esqueça esse tipo de coisa. Afasta da sua vida a promessa de ganhos rápidos. Quando você muda essa mentalidade, primeiro que você não se torna mais alvo fácil de trambiqueiros e picaretas. Então, só por isso já vale a pena. Segundo, que aí você passa a não ser um mero espectador da sua vida. Você passa a ser o quê? Um agente proativo da sua vida, um agente do seu destino. Você passa a realmente agir de modo a alcançar os seus objetivos e metas. Esqueça o termo sonho, sonho da ideia de utopia, de algo inalcançável. Tenha a visão de metas e objetivos.
melhore as suas habilidades, se desenvolva constantemente, não deixe de estudar sobre dinheiro, comunicação, oratória, negócios e relacionamentos interpessoais. E de preferência ainda psicologia financeira e dos negócios. São habilidades que você não vai encontrar nas escolas e universidades, não de maneira específica, e são as principais habilidades para o seu enriquecimento. Sendo assim, esqueça aposta, tigrinho, pirâmide financeira, salvo se você quer ficar brincando e queimando dinheiro, mas aí você está só torrando grana e você sabe disso. Agora, não alimente esse tipo de sonho. Isso vai fazer bem para a sua vida e para o seu espírito. É esse conselho que eu te dou aqui, caso você esteja nesse momento da sua vida. E aí eu quero finalizar aqui falando sobre a Vibra. A Vibra, pessoal, ela corre o risco de perder a autorização para distribuição de combustíveis. Olha como isso é grave. Por que isso é grave? Porque a Vibra é essencialmente uma distribuidora de combustíveis. E olha só o que está acontecendo. Ela pode ter a revogação da sua autorização para a distribuição de combustíveis pela ANP, por conta da reincidência, ou seja, repetição, na comercialização de etanol fora dos padrões regulamentados. E aí tem um recurso que está correndo administrativamente. A origem desse problema vem lá de março de 2022, quando uma carga de etanol hidratado, transportada a partir da base da Vibra em Betim, foi coletada para análise. A ANP acabou identificando via relatório níveis de pH inadequados e aí penalizou a Vibra. A Vibra está recorrendo, mas parece que ela não está conseguindo ter êxito no seu processo. E aí, a gente já tem parecer aqui da área técnica da ANP dizendo que é caso para revogação da licença de revenda de combustíveis. Só que essa decisão ainda precisa ser aprovada pela diretoria da ANP. Então olha só que ponto chegou aqui. Só que o mercado parece não ter precificado isso ainda. A gente olha aqui para a queda de Vibra um mês, apenas 1,9%, correção normal. Afinal de contas, a Vibra teve uma alta expressiva aqui de quase 30% nesse período que vai de julho de 2024 até o topo aqui de setembro de 2024. E agora essa correção de quase 15% e está voltando novamente. Então parece que o mercado não se importa muito com isso. Até porque, pessoal, se a ANP realmente chegar a revogar essa licença, ainda cabe processo judicial. Então, o mercado ele sabe que por mais que de fato possa ocorrer um dano muito grande à atividade empresarial de determinada empresa, isso pode levar muito tempo. Porque o processo administrativo e judicial, principalmente o judicial no Brasil, eles são muito, mas muito demorados. Vários e vários anos para resolver alguma questão que poderia ser resolvida muito mais rápido. Então o mercado fala o seguinte, isso ainda vai dar muito pano para manga, vai demorar muito. Olha, não é o momento agora de afundar o preço na ação, exigir mais prêmio de risco. Então, provavelmente isso deve estar acontecendo com a Vibra, que negocia 4 vezes lucro. Hoje está com múltiplo bem baixo, porque está com resultados mais interessantes. Mas lembrando que a Vibra, pessoal, é uma empresa de distribuição de combustíveis, então a sua margem líquida é bem apertada. Tem uma média aqui de 2,31%, ou seja, a cada R$100 de faturamento ela lucra R$2,31. Então é uma margem complicada. Por quê? Por mais que a empresa tenha lucros consistentes, qualquer tipo de momento específico da economia em que a gente tem uma pressão de custos muito pesada e a Vibra não consiga colocar tudo isso no preço, isso vai fazer com que ela tenha prejuízo. Não à toa que ela já teve prejuízo. Olha só, 2016 teve um prejuízo. Claro que é raro, né? Na maior parte dos anos aqui a empresa apresenta lucro, então é uma boa empresa, mas o setor de atividade é meio complicado, tá, pessoal? É o tipo de setor que eu não gosto muito, mas não dá para dizer que a Vibra é uma ruim empresa, é uma boa empresa, mas é aquilo que eu falei para vocês, não gosto muito de ficar exposto a esse setor de atividade. E aí, pessoal, eu sempre gosto de lembrar a vocês que, diferentemente dos CDBs, falei ali de CDB e LCI, onde o imposto de renda ele é retido na fonte pagadora e você não precisa se preocupar com isso, quando a gente está falando de ações, fundos imobiliários, a responsabilidade pelo recolhimento e apuração do imposto é do investidor. A corretora não tem essa responsabilidade, tá? Inclusive do preço médio, a responsabilidade é sua. Já vi investidor fazendo ali a transferência de custódia de uma corretora para outra e não tinha o preço médio ali no seu controle, acabou perdendo o preço médio. Aí isso pode dar problema no imposto de renda. Eu já vi investidor também achando que poderia compensar prejuízo que teve com o fundo imobiliário com o lucro que teve com a ação. Não pode, são classes distintas. Fundo imobiliário só com fundo imobiliário e FIAGRO, ação com ação. E outros também.
Você tem ali ETFs brasileiros, você tem outros ativos. Mas existe aqui várias nuances. Então, para você parar de ficar se preocupando com isso, delegar isso à inteligência artificial, existe o aplicativo da Grana, Grana Capital. É um aplicativo indicado pela B3, então a própria B3 tem parceria com o Grana, então te dá segurança. É um aplicativo que apura o imposto de renda de forma automática, traz certinho seus preços médios. Com ele você faz a declaração anual do imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos e ainda ele faz toda a apuração mensal dos seus lucros e prejuízos sem toda essa baguncinha que tem aqui na legislação tributária. E, se tiver imposto a pagar, você já emite a DARF ali internamente no seu aplicativo, sem precisar ficar se preocupando com um monte de cálculo e um monte de burocracia. Inclusive, ele vai regularizar para você a situação de juros e multa, etc., desde 2020. Cuidado, seu CPF pode ser bloqueado se você não resolver essas pendências fiscais. E aí, aproveitando a Black November, a Grana disponibilizou um cupom BLACK, para você assinar o plano Mais Grana com 33% de desconto. É muita economia para a assinatura ali do aplicativo e você já vai garantir o imposto de renda do ano que vem. Então vale muito a pena. Para baixar o aplicativo é só clicar no link aqui da descrição e no primeiro comentário fixado e colocar lá o cupomzinho BLACK para ter esse descontaço. E não esquece de clicar aqui no botão de gostei se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Fui!